Vamos resolver uma questão sobre pressão arterial elevada em uma paciente muito idosa. Mulher de 82 anos, sem história prévia de hipertensão, comparece à consulta preocupada porque aferiu a pressão na farmácia há uma semana e estava em 146 por 86 milímetros de mercúrio. Temos uma paciente idosa, assintomática, sem diagnóstico prévio de hipertensão, com uma medida alterada fora do consultório. Isso já pede cautela. Não devemos medicalizar automaticamente uma medida isolada. Em outra aferição, há 2 semanas, na unidade de saúde, a pressão estava em 144 por 88 milímetros de mercúrio. Aqui aparece uma segunda medida, também com sistólica acima de 140, mas ainda abaixo de 160. No momento da consulta, a pressão está em 148 por 88 milímetros de mercúrio. Mais uma vez, a pressão sistólica está na faixa de 140 a 159, com diastólica abaixo de 90. Não apresenta sintomas, nem está em acompanhamento de outros agravos neste momento. Esse trecho é importante. Não há sinal de urgência ou emergência hipertensiva, não há lesão aguda de órgão-alvo descrita e não há outra condição clínica que obrigue uma intervenção imediata. A pergunta é: qual é a abordagem adequada nesse caso? Antes de olhar as alternativas, precisamos entender a lógica da banca. Trata-se de uma paciente muito idosa, assintomática, sem diagnóstico prévio, com elevação pressórica leve e sem sinais de gravidade. Nesse raciocínio, a conduta esperada é confirmar e acompanhar a pressão arterial na própria unidade básica de saúde, com orientação clínica e sem iniciar remédio imediatamente. Agora, vale uma ressalva para a vida real e para provas mais atuais. Diretrizes recentes consideram valores persistentes acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio como hipertensão, e o tratamento pode ser indicado de forma individualizada. Em idosos, isso exige avaliar fragilidade, risco cardiovascular, hipotensão ortostática, função renal e risco de eventos adversos. Vamos às alternativas. Alternativa A: referenciar ao cardiologista para um manejo específico. Essa conduta não é necessária neste momento. A paciente está assintomática, sem sinais de emergência hipertensiva, sem dor torácica, dispneia, déficit neurológico, insuficiência cardíaca aguda ou lesão de órgão-alvo descrita. Esse é um caso típico para acompanhamento na atenção primária. A unidade básica de saúde tem papel central no diagnóstico, no segmento e na orientação de medidas não farmacológicas. Portanto, encaminhar diretamente ao cardiologista não é a melhor abordagem. Alternativa B: solicitar Holter 24 horas e ecocardiograma para ampliar a avaliação. Aqui há dois problemas. Primeiro, Holter de 24 horas é um exame de ritmo cardíaco. Ele serve para investigar arritmias, palpitações, síncopes e alterações de condução, não para diagnosticar hipertensão arterial. Segundo, ecocardiograma não é exame inicial obrigatório para uma paciente assintomática apenas por apresentar elevação leve da pressão arterial. Ele pode ser útil em situações específicas, mas não é a conduta de rastreamento inicial nesse caso. Então, essa alternativa amplia a investigação de forma inadequada. Alternativa C: prescrever losartana 50 mg, um comprimido à noite com monitoramento da pressão arterial na unidade. Essa alternativa é a mais delicada da questão. Pelas recomendações mais atuais, uma paciente com medidas repetidas de pressão sistólica acima de 140 milímetros de mercúrio pode, sim, preencher critérios de hipertensão arterial, e o tratamento medicamentoso pode ser considerado conforme risco cardiovascular, fragilidade e avaliação clínica. Mas, pela lógica do gabarito, iniciar losartana imediatamente, em dose já definida, sem uma avaliação mais completa da paciente idosa, não seria a melhor conduta inicial. Em uma pessoa de 82 anos, a decisão de iniciar antihipertensivo deve ser individualizada. É importante confirmar medidas adequadas, avaliar hipotensão ortostática, função renal, potássio, risco de quedas e contexto clínico geral. Por isso, embora essa alternativa tenha defesa em diretrizes atuais, ela não foi a resposta esperada pela banca. Alternativa D: realizar uma conduta expectante sem necessidade de medicamentos, com monitoramento de pressão arterial na unidade. Essa é a alternativa apontada como correta pelo gabarito. A ideia aqui é acompanhar a paciente longitudinalmente, repetindo medidas de pressão arterial na unidade básica de saúde antes de iniciar medicação.
Como ela está assintomática, com pressão sistólica abaixo de 160 milímetros de mercúrio, sem diagnóstico prévio e sem sinais de gravidade, a banca considerou adequada uma conduta expectante. Esse acompanhamento não significa ignorar o caso. Significa monitorar a pressão, orientar medidas de estilo de vida, avaliar risco cardiovascular e decidir, nas próximas consultas, se haverá necessidade de tratamento medicamentoso. Se você assiste aulas, entende na hora, mas depois esquece. O problema não é falta de esforço, é falta de revisão na hora certa. Na Sarumed, seus erros viram revisão inteligente para você fixar o conteúdo de verdade. Assine e comece a estudar certo hoje. Agora vamos transformar essa questão em uma regra prática para a prova. Em idoso assintomático com pressão discretamente elevada, sem lesão aguda de órgão-alvo, a atenção primária deve evitar tanto o encaminhamento desnecessário quanto a prescrição apressada. A conduta envolve confirmar medidas, acompanhar na unidade, orientar hábitos saudáveis e avaliar risco global. Em pacientes muito idosos, a decisão de iniciar antihipertensivo deve considerar fragilidade, risco de hipotensão, quedas, função renal e tolerabilidade. A pegadinha é não tratar uma medida isolada como emergência, nem pedir exames que não respondem à pergunta, como Holter para hipertensão. Conforme o gabarito informado, a abordagem adequada é a conduta expectante, sem medicação imediata, com monitoramento da pressão arterial na unidade básica de saúde.